vejo uma criança, uma criança muito triste. Ela se sente, eu ainda não sei dizer se é menino ou menina, mas eu vejo que é uma criança. Eu sinto que tem muita tristeza. Essa criança se sente sozinha. Ela está num cômodo que parece que pegou fogo. E ela se queimou. As costas dela foram queimadas e ela se sente muito medo e muito sozinha nesse local. Ela está chorando, está agachada no cantinho, ela está sozinha nesse quarto. Eu vejo que tem uma cama, é um menino. E ele está procurando pela mãe, pede para a mãe vir ajudar, mas ninguém ouve, ninguém aparece. E ele está acuado no cantinho. A roupa dele está queimada porque ele sofreu queimadura nas costas, numa parte das costas, no ombro e do lado, só do lado direito do corpo, nas costas. Aí agora eu o vejo mais adulto e ele tem essa cicatriz no corpo. É um adulto calado, fechado, é um adulto triste, não conversa muito com as pessoas. Até as pessoas acham que ele é rabugento, deve ter os seus 30, 40 anos de idade. As pessoas acham que ele é rabugento, mas ele não é, ele só é fechado. Mesmo a família acha que ele é fechado demais. Mesmo que tenha reunião de família, almoço com amigos, familiares, ele não participa. É uma pessoa muito pensativa. Ele é... Muito mental. Isso. Ele pensa muito, Ele observa tudo o que acontece e vai analisando tudo que vai acontecendo ao redor dele e na vida dele. E ele tenta compreender por que ainda ele se lembra da queimadura e ele tenta entender por que demoraram para chegar se todos estavam em casa. Foi uma vela que virou e pegou fogo na cortina do quarto. E ele era muito ainda pequeno para conseguir abrir a porta sozinho. Estava tendo eles estavam com visitas e tinham outras crianças brincando lá fora. Era uma alegria só e ninguém reparou que ele estava chamando e chorando, porque tinha muito barulho, as pessoas conversando, papeando. E aí ele pensa, agora como adulto, provavelmente por causa disso que ele agora não tem mais, depois daquilo ele não teve mais ânimo para
festas, brincadeiras, reunião de família, porque por causa disso é que ele ficou marcado para a vida toda. Mas ele não culpa os outros, porque ele gostava também que os familiares fossem lá, que tivesse companhia, que tinha companhia de outras crianças para brincar, mas só que depois disso ele não teve mais alegria para participar de tudo, mesmo porque o braço dele não estica mais direito. Depois disso, o braço direito dele não esticava mais. Ele ficou com uma cicatriz que repuxou. E ele não tem mais os movimentos normais do braço. E por isso ele teve que aprender a fazer tudo com o lado esquerdo. Era o lado direito que ele gostava de usar mais. Fazia tudo mais as coisas com o lado direito, mas ele teve que reaprender a fazer as coisas com o lado esquerdo do corpo. E então ele pensa, ele fica refletindo, por que aconteceu isso? Por que foi com ele? E ele se questiona, deve ter alguma razão para ele ter uma vida assim. Mas ele acredita em Deus. Ele acredita que tem uma razão oculta para ele estar passando por isso. E aí, por causa disso, os valores dele são diferentes em relação às pessoas normais. Ele dá valor para as coisas pequenas e ele não é muito materialista, porque ele conhece muitas pessoas que são materialistas, pensam num futuro com bens materiais, aumentando os bens materiais, e para ele não. Ele sempre pensa na bondade, fraternidade, em ser uma pessoa boa, em ajudar os outros. Para ele é isso que é importante nessa vida. Então, ele faz serviços voluntários. Ele é fechado, mas ele gosta de trabalhar como voluntário numa entidade onde ajudam os desabrigados. E vendo as pessoas que não têm nada, que perderam tudo, são desabrigados, que ou perderam tudo ou nunca tiveram nada. E eles dão valor para tudo que é o mínimo assim, de conforto, o mínimo de coisas pequenas. Eles dão valor para muitas coisas pequenas que dão uma alegria, um pouquinho de alegria. E é isso que ele cultiva. Ele aprendeu a cultivar e dar valor às coisas pequenas. E não esperar por coisas grandes, assim, não tem muita expectativa de ter bens materiais, casa grande, ou ter
uma vida muito confortável. Para ele, tendo o quartinho dele ali onde ele possa dormir, um lugar onde ele possa comer o suficiente sem passar fome, tá bem, tá bom. Nessa vida ele não se casou, ele desencarnou fazendo essa caridade e até que ele viveu até uns 60 anos de idade. Agora ele está no astral e agora o corpo dele está perfeito. Ele chegou no astral, até rejuvenesceu, os cabelos grisalhos dele sumiram e ele encontra com... Vem mais 2 ou 3 pessoas, almas lá no astral, que se dizem ser velhos conhecidos. Eles dizem que são velhos conhecidos e que viveram com ele em outras vidas, em algumas vidas anteriores, algumas encarnações anteriores. E que estão muito alegres em reencontrá-lo e saber que ele evoluiu muito em 500 anos. Porque ele já tinha tido outras encarnações em que viveu pouco tempo, mas ele dava muito valor à aparência e aos bens materiais. Ele não se importava se passava por cima dos outros, se mentia, se até tentava matar. E agora ele chegou nesse estágio. Foi mostrado por acaso esse propósito maior de ele ter sido queimado quando ele pensava, quando adulto, que havia um propósito maior por ter acontecido isso? É mostrado? Eu vejo assim ele como criança e jogando uma tocha em alguém. Ele jogou em outra encarnação e parece que feriu a outra pessoa. Então esse era o propósito. É. E que ele sentiu o sofrimento alheio causado por ele mesmo. Isso. Agora ele se encontra com uma outra família no astral, diferente dessa, uma família diferente no astral. Eles foram, eles viveram com ele em outras encarnações como parentes, avó, uma avó que foi, uma alma que foi avó em outra encarnação, outra que foi mãe em outra encarnação, estão todos muito felizes. E agora a tristeza dele foi embora. Porque apesar dele fazer serviço voluntário, ele sempre sentia aquela tristeza naquela encarnação. Mas ele não entendia. Ele achava que era por causa do corpo dele. Mas aí agora no astral ele vê que essa tristeza foi embora. Então provavelmente foi por causa dessa... que ele ficou mesmo... como é que chama? Não é restrito.
incapacitado, né? Ele ficou incapacitado por causa do problema, provavelmente por isso que ele sentia muita tristeza. Porque aí parece que a dor sumiu, tudo sumiu. Ele está muito bem. Mas ele prefere viver outras encarnações porque ele acha que ainda não está não está bem. Ele quer melhorar mais ainda. Teria sido ressignificado essa tristeza no plano espiritual de alguma maneira específica? Sim, acho que a reunião familiar com outras, outras almas que viveram com ele em outras vidas e essas almas dizendo assim, que você foi muito bem, que você está bem, como você melhorou nessas encarnações, você veio melhorando cada vez mais, e isso foi muito bom para ele. Ele se sentiu muito bem, porque teve vidas em que ele foi para o umbral depois, porque ele não tinha feito muitas coisas que ele mesmo se condenava. E Uma autoculpa pesada. isso. Ao ponto Ele de não. baixar a vibração e levar Isso, e aí ele não aceitava. Tá. Aí ele ficava no umbral e sempre alguém ia resgatar. E dessa vez ele não foi para o umbral, ele foi diretamente para esse local. Então, nesse sentido, ele tá se sentindo mais leve. É como se não tivesse, como se tivesse superado, né? Essa autocondenação, essa culpa que ele sentia. Agora ele se aceita do jeito que ele é, que antes ele não se aceitava. Ele se aceita como imperfeito, como uma alma que, que era muito, que tinha vibração muito baixa e que veio melhorando e ele aceita. Ele aceita as personalidades que ele teve, as pessoas que ele foi. E como é ele encarar essa visão que foi explanada para ele, mostrada no plano espiritual, em que ele feriu alguém em outra encarnação? Como foi encarar isso para ele? Então, naquela encarnação que ele feriu, ele ficou no umbral muito tempo, porque ele se culpava muito. Não foi intencional. Ele jogou a tocha, mas não com intenção de ferir, né? Mas ele se sentiu uma pessoa muito má, muito ruim, muito inferior. Ele se achava muito inferior. E aí agora não, ele viu que ele está se aceitando do jeito que ele é. Ele viu que não precisava ser tão duro com ele mesmo. Isso. Por mais que tenha feito mal sem querer. É. Entendo. Muito bem. E é possível verificar orientações dos mentores, eles aparecem no plano espiritual para ele. Esses amigos que vieram recebê-lo são os mentores dele. Às vezes ficam em 2, às vezes em 3. E dos mentores também agora está mais fácil chegar nele, acessar. Porque quando ele se culpava, autopunia, às vezes os mentores não conseguiam chegar com muita facilidade nele. Criava um campo
de afastamento, uma Isso. vibração melhor, É, mais leve dos mentores, e eles dão alguma orientação que seja relevante para esse processo atual, ou mais alguma orientação em relação ao que aconteceu nessa vida dele, que queimou as costas. é, eles esperam que tudo que ele fez nessa encarnação esteja bem sedimentado na alma dele para essa encarnação, para ele conseguir fazer o bem nessa encarnação, lembrando-se de tudo que ele fez naquela encarnação em que ajudou os necessitados, os desabrigados, para ver se ele consegue seguir mais ou menos a mesma linha, não da mesma maneira, de outras maneiras, mas ele tentando conseguir fazer o bem para ele melhorar e ele se sentir bem. Mais alguma outra orientação que eles possam passar, às vezes para os pais? Para os pais é, tem que ter mesmo a paciência que os pais têm e para eles não se sentirem muito culpados, para eles não se cobrarem muito pelo, pelo que pelo que ele pelo comportamento dele de vez em quando, que ele apresenta de vez em quando, que é meio dissonante, para os pais não se prenderem muito, não para eles não se cobrarem muito, que eles acham, os mentores acham que ele vai conseguir superar. Eles esperam que ele consiga superar e vá se tornando uma pessoa mais serena, mais equilibrada, que ele se torne um adulto equilibrado e sereno. Algo que os mentores acham importante, que a gente transmita através desse áudio para eles, para os pais, em relação à criança, ou já foi passado? Já foi mais ou menos passado e para eles terem esperança de que tudo vai correr da maneira mais, não seria a mais certa, mas da melhor maneira possível, né? Você acha que existiria necessidade de alguma sessão extra ou não? Agora no momento não. Eu acho que seria alta mesmo para observar agora, ver como que as coisas vão correr. E qualquer coisa, mais tarde, se os pais decidirem, eles podem pedir novamente. Acho que a gente consegue encerrar. Acho que é mais isso. Sim.